Bom dia, queridos irmãos. Eu me sinto grato por falar a vocês nesta manhã. Me sinto fortalecido, né, por tudo que pude aprender nas sessões de ontem da conferência. Durante a sessão de ontem à noite, então de vez em quando eu ficava olhando no celular, né, o número de conexões que nós tínhamos, né, na transmissão ao vivo. E à medida que esse número ia crescendo, né, eu conseguia ali imaginar na minha cabeça, né, a capela aqui sendo cheia também de pessoas, né. E por um instante eu fui capaz, né, de visualizar aqui a capela repleta com todos vocês, né, em todos os nossos bancos e algumas fileiras de cadeira no fundo no salão cultural. E eu posso garantir para vocês que pelo menos em minha mente foi uma visão muito bonita, né? Eu sou grato ao Pai Celestial por essa tecnologia que nós temos hoje, que nos permite, mesmo em toda a situação que nós vivemos, ter momentos de paz como esse e que nos ajudam a ter aprendizados em meio a todos os desafios que estamos vivendo. Por outro lado, né, semana passada, mas algumas vezes, né, na nossa rotina, a gente imagina que muita atividade online, né, pode ser um pouco cansativa também, como essa transmissão ou outras atividades que nós temos. Né, na semana passada, por exemplo, nós tivemos a conferência geral da igreja, que é algo que, particularmente para mim, eu fico esperando ansiosamente por vários meses, né, até que nós possamos ter. A conferência tem uma duração ali aproximada de 10 horas de transmissões, né, divididas em várias sessões. E é uma oportunidade que nós temos de ouvir mensagens que nos fortalecem pelos próximos meses, né? E isso tudo me fez lembrar da experiência de Naamã, que é contada lá no Velho Testamento, em 2 Reis 5, né? Começa ali no versículo 1 e vai até o versículo 15. Naamã é descrito aqui como o chefe dos exércitos da Síria. No primeiro versículo já fala que ele era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era um homem forte e valente, porém leproso. Naamã, então, ele era um homem valente, e ele tinha essa doença, né, a lepra, que naquela época era algo que assolava muitas pessoas. E quando seus exércitos estavam saindo ali da Síria, eles levaram com ele uma jovem de Israel. E essa jovem passou a trabalhar com a esposa de Naamã. E essa jovem falou então para a esposa de Naamã: poxa, né, seria bom se ele tivesse falando lá com o profeta em Samaria, porque certamente ele poderia curar ele, né? E então isso chegou até Naamã. Naamã contou para o rei da Síria. O rei da Síria ficou muito animado e falou que ele deveria ir de imediato. O rei da Síria então se ofereceu inclusive para fazer uma carta endossando, né? Vou mandar para o rei de Israel, para que falando para ele. E assim foi feito. O rei de Israel, a princípio, quando recebeu aquela carta com espanto, ficou pensando: poxa, mas o que eu, como rei, posso fazer? Sou eu por acaso Deus, né? E o profeta Eliseu, então, ouvindo aquilo, ele disse para que deixasse vir Naamã até ele, para que então eles pudessem saber que em Israel havia profeta. E Naamã foi com toda a sua comitiva até lá. Ele chegou então até as portas lá de Eliseu. E Eliseu, ele mandou então um mensageiro seu dizendo o seguinte, né? Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e ficará purificado. Naamã, que era um grande comandante, se indignou de certa forma. Ele falou: poxa, né, eu vim de tão longe, eu imaginei que o profeta iria vir em pessoa, me tocar, e eu ficaria então limpo, né, seria restaurado. E inclusive fez comparações, né? Poxa, tem rios muito melhores do que o Rio Jordão, da onde eu venho, né? E no versículo 13, do 13, 14 e 15, que eu vou ler para vocês, então aconteceu o seguinte: e então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura, não o farias? Quanto mais dizendo ele:
lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltaram ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e foi e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceite um presente de teu servo. Então, aquele homem, ele a princípio não concordou com a forma como a mensagem estava sendo transmitida a ele. Ele se indignou, mas quando ele, através de um servo dele, né, reconheceu que, embora a simplicidade ele podia ser curado, ele aceitou o convite daquele profeta e foi curado. Fazendo uma comparação com os nossos dias, né, o Senhor ele tem tornado algumas coisas mais simples, né? Um bom exemplo é o nosso tempo de reunião, que passou de 3 horas para 2 horas aqui na capela de um tempo para cá. Ele também fez um foco, né, divulgou através dos seus servos, né, o Senhor, um foco maior do estudo do Evangelho dentro dos nossos lares e não na capela simplesmente. Mas, recentemente, de forma temporária, os serviços de adoração foram suspensos de forma presencial aqui nas capelas. E o sacramento, por exemplo, passou a ser ministrado dentro dos seus lares, dos nossos lares, por meio dos portadores do sacerdócio. E, além disso, nem sempre uma ministração presencial passou a ser possível. Ela passou a ser muito mais à distância. Ou seja, de forma semelhante como foi com Naamã, as orientações de cura para nossas aflições ou desafios pessoais que têm chegado a nós têm vindo de outra forma. A cura chega a nós por meio da participação de uma aula por meio do Zoom, por meio de uma atividade virtual da história da família, uma gincana ou um simples bate-papo entre os jovens online, por meio de nossos professores dedicados do seminário, que continuam a ensinar e acompanhar nossos jovens, por meio de mensagens no WhatsApp ou uma videochamada. Temos tido também entrevistas para a renovação das recomendações para o templo e novos chamados que acontecem de forma virtual, por uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, uma conversa no WhatsApp virtual. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, se por acaso vocês fossem convidados, né, pelo nosso presidente, no presidente Lira da Estaca, para vir aqui numa terça-feira à noite, para ter uma conversa com ele na sede da Estaca, vocês não sairiam de onde fosse necessário para então estar aqui, né? Então, por que a gente não aproveita essa oportunidade que nós temos de nos banhar no Rio Jordão, né? Aonde quer que estejamos? A cura ela vai chegar, de fato, a cada um de nós, se fizermos a nossa parte, se suportarmos um pouquinho mais e se confiarmos no Senhor e nos seus mensageiros, né? Há muitos anos atrás, né, logo quando eu casei com a Tânia, o pai dela ele mandou para a gente uma grande quantidade de laranja, né? Ele é agricultor e ele produzia laranja naquela ocasião. Mas era muita laranja, e para dar conta daquilo tudo, então a gente resolveu comprar, né, uma máquina, né, um espremedor simples para fazer suco. E quando a gente tinha lá um pouco mais de uma dúzia, né, e eu decidi então fazer um suco, né, a primeira vez que eu fazia suco, né, depois que a gente se casou, né, ali, suco natural, assim, dessa forma. Eu lavei cada uma das laranjas, separei elas, cortei todas elas e comecei a fazer o suco, né? Fui fazendo aquele suco. E aí faltava só uma laranja, mas eu já tinha um jarro cheio ali de suco puro, né, e natural de laranja. E eu peguei aquela última laranja, né? Na hora que eu peguei, assim, ela parecia ter alguma diferença, né? Parecia ter uma aparência diferente ali, mas não parecia, né? Aí eu falei, espremi, fiz aquele suco. E então, né, ao
pegar o suco ali para experimentar, né? E eu percebi que ele não estava tão bom, né? Eu senti um gosto, então, de estragado, ele de azedo. E então foi que eu percebi que aquela última laranja, embora ela tivesse uma boa aparência, ela estava estragada. E ela havia estragado todo aquele jarro de suco que eu tinha feito. E semelhante à minha experiência, né, frustrante de fazer suco nessa ocasião, diariamente nosso jarro pessoal de suco, ele é cheio, né? Semana passada foi um banho, né, de experiência, né? Nós tivemos ensinamentos dos nossos profetas, dos nossos apóstolos. Hoje mesmo, ao término dessa sessão de conferência, nós vamos ter um jarro bem grande de suco puro ali, né, para nos renovar. E um bom exemplo disso foi essa linda apresentação do coral virtual que nós tivemos agora, né? Mas ao longo da semana nós vamos ter a oportunidade de incrementar ainda mais, né, o nosso suco com o estudo diário do Vem e Segue-me. Mas a gente precisa tomar cuidado. Em alguns momentos, assim como apareceu comigo, vai ter ali algo que vai tentar estragar toda essa sua preparação, a preparação que nós estamos fazendo, que vai tentar desandar, né, esse jarro puro de suco que vocês se prepararam. Eu sei que o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, Ele nos ama. Eles nos conhecem. Eu sei que Ele é meu e o seu Salvador, né? Ele olha por cada um de nós. Assim como Ele estendeu sua mão para atender o pedido de socorro de Pedro quando ele estava afundando, Ele vai estender a mão para cada um de nós sempre que a eles solicitarmos, né? E assim como a cura de Naamã foi anunciada por meio do servo de Eliseu, né, nós vamos ouvir muitas mensagens hoje na nossa conferência que vão servir como uma cura, né? E eu convido cada um de vocês a aceitarem essa mensagem e tirar a cura que vocês tanto buscam e precisam. Eu prometo que o Senhor vai ajudar que a cura chegue até vocês. E esse é meu testemunho e o meu discurso que eu deixo com vocês, irmãos, com muito amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.